Namastê, sejam bem-vindos a esse podcast da Semana da Saúde Plena. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Eu tenho a mente acelerada, o que fazer, né? Então a gente vai conversar bastante sobre o que fazer com a mente acelerada, né? O que isso pode causar a gente, essa mente acelerada, e como mudar isso, né? A nossa ideia é sempre fazer esse link com a saúde plena, como resolver essa questão para atingir saúde plena. Lembrando que a gente está sempre reforçando, né, para vocês, esse conceito que a gente está trazendo, a saúde plena não é simplesmente a ausência de doença. Isso seria uma vida sem doença, seria uma vida, digamos assim, o que o yoga pode propor para a gente é uma vida sem doenças, mas uma vida positiva, com mais energia, com mais força, com harmonia, lucidez, paz, amor. Então é isso que o professor ensinou para a gente, que é saúde plena, e o que a gente está querendo trazer para mostrar para vocês, conversar com vocês. Então, a gente vai fazer umas considerações iniciais, eu e o Felipe, eu vou passar para o Felipe dar boa tarde para vocês, fazer as considerações dele, a gente vai bater um papinho e logo, logo a gente vai estar abrindo para vocês que estão aqui também poderem fazer perguntas sobre esse tema, sobre a mente, sobre meditação, sobre o que vocês quiserem perguntar que tem a ver com esse tema, né? O tema, então, é: tenho a mente acelerada, o que devo fazer? E a gente vai tocar esse tema aí que é super interessante, de uma necessidade tremenda nos dias de hoje, né? Nesses dias que muita gente está sofrendo, né? Aí com ansiedade, depressão, essas síndromes novas, né? Síndrome do pânico, e tudo de alguma forma se remete a essa falta de controle emocional, a falta de controle da mente e a falta de controle dos pensamentos, né? Então, acho que a gente já pode começar, Thiago, com as perguntas. A primeira pergunta que eu preparei aqui, Thiago, é como identificar, né, que a pessoa tem uma mente acelerada. Quais são, como é que é essa história? Então, a gente pode ter alguns sinais, né, Felipe, que a gente vai aprendendo a identificar. O professor dizia que uma das coisas é a gente perceber, né, tentar se auto-observar o tempo todo. Ou seja, será que eu estou sofrendo por antecipação? Será que eu estou pensando num problema que talvez nem venha acontecer, né, no futuro, a ansiedade? Será que eu fico muito preso ao passado também, né, com as minhas memórias, como era bom quando eu era mais novo, e eu não estou vivendo o presente? Então, isso é um primeiro sentimento que a gente tem que perceber. Como eu estou, como me perceber. E uma dica muito legal, né, Felipe, é a questão da própria respiração. Muitas pessoas, a respiração é um processo muito interessante, né? Porque ele pode ser voluntário, mas ele também pode ser controlado pela gente, treinado pela gente, né? Então, às vezes, a gente tem uma respiração curta, uma respiração ofegante, e isso faz com que nossos pensamentos fiquem mais acelerados. Só para vocês terem uma noção, o Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado, né? E ele diz que até 80% da população, hoje em dia, pode estar passando por essa síndrome do pensamento acelerado. Então, observar quando eu estou parado, por exemplo, se eu estou fazendo movimentos involuntários, né? Muita gente fica batendo a mão, ou batendo o pé, ou com algum tique nervoso, ou se mexendo desnecessariamente. Isso pode ser sintoma de uma mente acelerada, piscando demais. Um outro sintoma muito comum, Felipe, acontecer logo no início, é a dificuldade de dormir, né? Porque se eu tenho uma mente muito acelerada durante o dia, quando chega na hora de deitar e relaxar, eu não consigo, né? Eu escuto isso dos alunos, eu não consigo dormir, Thiago. Eu deito na cama e a minha mente fica cada vez mais acelerada e eu não consigo descansar. Então, um dos primeiros sintomas é esse, é a falta de sono, a insônia, a dificuldade de dormir, dificuldade de relaxar, né? Esses são os primeiros sintomas que a gente pode identificar.
Interessante, né? As pessoas normalmente que pensam muito, né? Até eu mesmo, antes de começar o yoga, eu tinha muita... Deitava e me sentia até um pouco mais acelerado, assim, né? O coração bate um pouco mais forte, né? Nunca tive grandes sintomas disso, não, mas o que a gente repara aí no nosso treinamento, né? O Auto Perfeição 4 Yoga online, né? Principalmente nesse momento aí de isolamento do Covid, né? Pessoas relatando, né? Que sentem um bolo na garganta, uma sensação de cansaço, quando vai deitar, parece que o coração está batendo, aumenta mesmo a frequência cardíaca, né? Você sente o coração. Então, o normal é você estar no repouso e não sentir o coração batendo, né? Quando ele está batendo muito forte e acelerado, você está sentindo, é porque você percebeu que aquilo ali é um movimento do seu corpo, né? E normalmente as pessoas não fazem essa associação direta, né, do pensamento, quando ele acelera, quando o coração bate mais forte, né? Tiago, eu ia pedir para você fazer uma introdução, porque é muito interessante a gente talvez ir mais a fundo nesse assunto de viver o passado, né? Viver o futuro, vive mais o futuro, né? Vive um pouco no passado e o presente, né? Que é o que é o grande presente para a gente, né? Divino, né? De se manter aqui nesse planeta, a pessoa não aproveita, né? Você tem alguma história, alguma conexão com algum ensinamento que você teve, ou do seu avô, ou de alguma referência do yoga que fale um pouco mais a fundo sobre isso? Isso que hoje em dia está muito na moda, né? A gente falar sobre mindfulness, né? Mindfulness, que quer dizer atenção plena, né? Mas isso é uma coisa que o yoga e o budismo, principalmente, fala já há milhares de anos, né? Atenção plena no momento presente. O professor fazia até um alerta, né? Ele dizia que o presente ele é tão bonito, tão importante, o agora, né? Que ele se chama um presente. É um presente de Deus para a gente, viver o agora. Mas é muito difícil. Na verdade, existem números aí que a gente passa muito pouco tempo do nosso dia vivendo o presente, né? Muito tempo a gente gasta com as lembranças de uma vida passada, né, com memórias e tudo, ou planejando ou ficando ansioso pelo futuro, né? O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem, o que eu vou fazer daqui a um mês ou daqui a um ano, né? A gente tem muito essa questão de planejar o futuro, mas muitas das vezes a gente está perdendo a vida, porque a vida só acontece no agora. O ontem já foi, o amanhã, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Não tem como, por mais que a gente queira planejar o que vai acontecer amanhã, só Ishvara, só Deus, só o absoluto pode dizer para a gente. Então, assim, se eu não viver o agora, eu estou jogando a minha vida fora. Eu estou vivendo em mundos que não existem. Quando eu era mais jovem, eu não tinha filho, não tinha tanta preocupação, eu viajava para onde eu queria, fazia o que eu queria. Tá, foi ótimo, passou. Passado é passado. Hoje, né, pai de família, responsabilidade, e é ótimo também. Né? Mas e o futuro? Será que eu vou ter emprego depois? Não adianta, gente. Se a gente não viver o agora, a gente não vai ter futuro. As pessoas querem planejar demais, mas não vivem o momento e não aproveitam. Né? Às vezes você está num momento maravilhoso, ótimo, né? Digamos assim, você está num dia de fim de semana, um feriado, com a sua família, na praia, aproveitando o dia, aí você já está pensando, poxa, mas segunda-feira eu tenho uma reunião muito importante, eu tenho que trabalhar, eu tenho que planejar, será que vai dar certo? Será que eu vou fechar aquele contrato? Será que eu não vou fechar? E aquele dia na praia, acabou. Porque se a sua mente não está ali, se a sua consciência não está ali, você não está ali. O seu corpo até está, mas você não está ali. E isso acontece, Felipe, engraçado, até na aula de yoga, né? Quando eu falo para os alunos ali no início da aula, poxa, vamos vibrar o Om, muitas vezes eu falo, traga a sua consciência para o seu corpo. Pode parecer até uma coisa estranha, né? Mas as pessoas muitas vezes estão presentes de corpo, fisicamente, mas não estão presentes de atenção,
de consciência, de alma. Eu estou com o meu corpo aqui, mas eu estou pensando nas coisas do futuro. E isso acontece o tempo todo, gente. Então, o treinamento que o yoga vai propor, a meditação, volta para o momento presente, respira fundo, faz uma respiração profunda. Isso é uma dica facílima, mas que te faz conectar com agora. Quando você respira realmente fundo, solta devagar com consciência, você está aqui. Senão, a sua mente está divagando. Os cientistas hoje já usam esse termo. A nossa mente fica divagando, ou seja, fica num outro planeta, fica criando possibilidades que muitas vezes não acontecem, né? E a gente perde a vida. Então, o treinamento do yoga e da meditação, em relação à mente acelerada, vai passar muito por viver o agora, estar presente no aqui e agora, atenção plena no que você está fazendo, né? E hoje, com o excesso de informação, com o excesso de aparelhos que a gente tem, né, isso virou um desafio ainda maior. Porque no celular, agora, na palma da nossa mão, a gente tem a internet, tem o mundo todo, tem tudo que a gente possa pesquisar. Ao mesmo tempo, tem o tablet, tem o computador, tem a televisão, tem o rádio, tem, né, tem canais de televisão infinitos, né? Então, a gente está perdendo a capacidade de se desconectar disso tudo e se conectar com a gente mesmo, se conectar com o agora. A gente vive o excesso de informação. E aí eu vou até além, né, Felipe? Eu gosto de falar isso. Às vezes, até o excesso de informação boa também atrapalha. Olha que coisa doida. Porque a gente pode pensar assim, Thiago, mas, poxa, na internet tem milhares de cursos maravilhosos, né? Tanta coisa boa. Verdade, verdade. Mas o excesso de coisa boa também é excesso. Então, assim, às vezes eu estou querendo na internet assistir vários professores ao mesmo tempo, várias palestras ao mesmo tempo, várias terapias ao mesmo tempo, várias filosofias ao mesmo tempo. Isso tudo vai acabar causando uma confusão na minha mente. E vai acabar me cansando também. Então, mesmo coisas boas, em excesso, podem causar o pensamento acelerado. E a gente sabe que uma mente acelerada o tempo todo, o Felipe é terapeuta também, trabalha com isso, vai levar o quê? Estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e várias outras doenças, né? Enxaqueca crônica. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando de doença, né? O excesso de atividade mental pode causar, né? Insônia. A insônia também vai acarretar uma série de doenças, né? É necessário, né, Thiago, gerir também essas informações todas, né? De alguma forma pegar elas e selecionar, ou assim, juntar todas, né, em algum momento, mas dar uma organização do consumo dessa informação, né? O que acontece é que com o advento de rede social e a internet, né, as coisas ficaram muito complicadas mesmo de serem dosadas, né? Então, é muito tempo, né? E aquilo ali foi feito para realmente deixar você mais acelerado ainda, né? A gente passa o dedo, clica em vários botões ao mesmo tempo, né? Tem um estudo que fala o seguinte, que você clica aproximadamente 1.200 vezes na tela do seu celular e que eles estão fazendo uma forma, né? Agora, né? Os grandes players, né? Donos dessas redes sociais, de fazer com que a gente clique 3.000 vezes por dia. Imagina. Então, isso ainda, se a gente acha que está acelerado, se nós não tivermos o mínimo de senso crítico, isso ainda tende a piorar muito, né? Isso ainda está num caminho, ainda está muito no início dessa revolução tecnológica, né? De consumo, de mente acelerada, né? Então, é uma hora da gente repensar e dar um freio nisso, né, Thiago? Sem dúvida. A Mônica colocou uma coisa aqui que eu ia até comentar, né? Além do mais, a gente precisa de um tempo, como ela colocou, para processar essa informação, né? Quando eu aprendo alguma coisa, principalmente nesse caminho de mudança de estilo de vida, de meditação, de yoga, né? De estilo de vida, de saúde plena, eu preciso receber essa informação, eu preciso refletir sobre essa informação e eu preciso praticar essa informação.
né? Colocar em prática. Então, a quantidade de informação, uma atropelando a outra, faz com que acontece? A gente faz um caminhão de informação, mas a gente não faz a transformação. A gente não se transforma. A gente acumula conhecimento na mente, piorando ainda essa questão, né, de uma mente sobrecarregada. A gente acumula essa informação, a gente não reflete sobre tudo que a gente está aprendendo, e pior, a gente não coloca em prática, então não vai ter resultado. E aí eu vou atrás de mais informação. Isso não é novo, Felipe, isso está lá nas escrituras do yoga, né? A gente precisa escutar, está lá nas escrituras do yoga assim, esse conhecimento precisa ser escutado, esse conhecimento precisa ser refletido, meditado, e esse conhecimento precisa ser colocado em prática. Porque senão, só vai atrapalhar. É o que eu estou dizendo, mesmo a informação boa, se eu acumulo demais e não me transformo, aquilo vai gerar um excesso, né, um lixo eletrônico aí na minha cabeça, que só vai acelerar ainda mais o meu pensamento e criar angústia, né? Eu estou recebendo isso tudo, mas eu não estou mudando. Eu já ouvi 10 mil... Acaba que entra muita coisa, né? E aí essa saída, né, de resultados, né? Resultados para uma saúde plena, resultados para uma melhor performance, mais foco, né? Fica tudo muito diminuído, né? Fica desproporcional ao que realmente é, né? Por isso fazer uma coisa de cada vez, já dizia a vovó, né, Thiago? Faz uma coisa de cada vez, bem feita, e aí depois, quando terminar, faz outra, né? Então, esse conceito também é algo que... Vovó já era yogi, né, Thiago? Já falava de uma forma yogi, né? Porque a gente vai aprendendo isso, né? Que a ansiedade também é muito isso, né? Coisas que você não conseguiu fazer, e aí fala, pô, não consegui fazer. Mas a pessoa mesmo que alimentou não conseguir fazer porque tá querendo puxar um caminhão sozinho, né? Não dá, né, Thiago? Isso... E aí, a minha próxima pergunta, Thiago, é o seguinte, cara. Por que a busca da saúde plena está tão relacionada à mente e aos pensamentos controlados, né? Esse conceito que a gente vem trazendo, né? A saúde plena para você com yoga, né? Uma saúde plena com uma abordagem muito mais ampla do que só não ficar doente, né? Só não ter um diagnóstico médico. Por que a mente e os pensamentos controlados fazem parte desse contexto? Justamente por isso que a gente vem falando, Felipe. Assim, os mestres do yoga, né? A gente falou um pouquinho hoje sobre isso na meditação. Eles dizem que a nossa mente é a mente macaco, monkey mind, né? Lá na Índia a gente escuta muito isso nas aulas, monkey mind, é a mente macaco. O que quer dizer a mente macaco? O macaco ele fica o tempo todo pulando de um galho para o outro. E a nossa mente é assim. O que é a mente, né, gente? É o conjunto de pensamentos que estão passando ali naquele momento. Isso é a nossa mente, né? É o fluxo de pensamentos. Então, a nossa mente ela fica de um pensamento para o outro. E muitas vezes ela vai de forma desvairada, digamos assim. Eu gosto de dar sempre um exemplo. Tá chegando 6 horas, eu costumo jantar 6 horas, né? Um exemplo. Poxa, 6 horas, estou ficando com fome. Aí eu penso assim, o que eu vou jantar? Eu queria muito fazer aquele prato. Mas não tem um ingrediente principal. Então eu vou no mercado e comprar. Mas eu vou no mercado agora de noite só para comprar aquilo? Não, eu vou comer um sanduíche. Não, mas, poxa, eu queria tanto. Mas está tão caro o mercado, né? O mercado agora vai estar cheio. Eu posso pegar o coronavírus. E se eu pegar o coronavírus, eu vou ficar internado. E se... Entendeu? Eu saí de um ponto ali, simplesmente eu estava com fome. E a minha mente ela foi num devaneio que foi parar na internação no hospital. Aí eu resolvi que eu não vou comer, vou tomar uma sopa, vou comer uma fruta, e eu imaginei aquilo tudo, e muitas vezes a imaginação é tão fértil que você chega a sentir o sofrimento. Mas se eu pegar esse corona, eu vou... Aí começa o medo. Eu não posso sair, eu não posso, né? Gente, só dei um exemplo. É lógico que a gente, se for sair, tem que usar máscara, álcool gel, distanciamento. Só estou dando um exemplo como a nossa mente, do nada, ela pode pegar a gente aqui
e levar a gente para um lugar de dor, de sofrimento, em segundos. Então, o que o yoga fala? A gente precisa aprender a controlar esses pensamentos, a direcionar esses pensamentos, a observar os pensamentos e deixar alguns pensamentos ir embora, sem se identificar com eles, né? Uma pessoa perguntou, então, como faz isso? O principal caminho que o yoga vai ensinar para a gente é através da meditação. Você começar a aprender a meditação, para mim, como eu aprendi com o professor, no método Hermógenes, é simplesmente isso: desacelerar os pensamentos, acalmar os pensamentos. Essa é a busca da meditação. Você não vai meditar para levitar, você não vai meditar para parar de... Você vai meditar para acalmar os seus pensamentos. Só isso, se você conseguir isso, você já conseguiu muito. Então, o caminho, né, é aprender a meditar, é melhorar a respiração, é se observar. Quando começar esse pensamento, um atrás do outro, calma aí, calma, fala com você mesmo, calma, Tiago, respira, volta, você está na sua casa, você está aqui, preste atenção no que você está fazendo, sabe? Você mesmo colocar uma rédea nesses pensamentos que vão correr livres e vão te levar para qualquer lugar. E isso, o problema disso, Felipe, é que isso desgasta, isso cansa, isso rouba energia, e você vai enfraquecendo. E você vai enfraquecendo, vai baixando a sua imunidade. Você vai baixando a sua imunidade, você está sujeito a pegar uma série de doenças físicas e emocionais. Né? Porque a gente sabe que a maioria das doenças vai partir de um fundo emocional, de um sentimento mal, né, mal gerenciado, de uma mente confusa. Né? Então, se você não aprender a controlar a mente, controlar os pensamentos, né, direcionar para um lado bom, a gente acaba adoecendo. É só a gente ver, né, a quantidade de pessoas que estão vivendo hoje em dia a ansiedade, a depressão, o estresse crônico, né? É uma quantidade assustadora. É tido como as doenças do milênio, né? Ansiedade e depressão é uma coisa, virou, infelizmente, uma coisa comum na humanidade, né? E a gente tem ferramentas através do yoga, da meditação, do estilo de vida, do que a gente chama saúde plena, de reverter esse quadro sem precisar chegar a tomar remédio, ir a médico. Se for o caso, a gente sempre faz esse alerta, né, Felipe? A gente tem todo respeito aos médicos, todo respeito aos remédios, terapeutas, psicólogos, eu respeito tudo isso. Mas se eu puder mudar o meu estilo de vida, aprender a respirar, aprender a meditar, e com isso aprender a lidar com a minha mente acelerada, com o meu estresse e com a minha ansiedade, para que eu não precise vir a tomar o remédio, poxa, eu vou economizar dinheiro, eu vou economizar tempo, eu vou economizar saúde, porque a gente sabe que esses remédios muitas vezes também pode ter um efeito colateral, pode vir a levar a um vício no remédio. Não é sempre, tá, gente? Olha bem as minhas palavras, não estou falando mal dos remédios, estou dizendo que em alguns casos pode acontecer de ter efeitos colaterais, pode acontecer de levar ao vício do remédio. Então, o estilo de vida do yoga, que a gente está chamando de saúde plena, ele coloca a responsabilidade da sua saúde mental para você, na sua mão. Né? Aquela história, a bola está com você. Você vai ser responsável pelos seus pensamentos, pela sua mente, pelo seu estresse, pela sua ansiedade, como poder lidar com isso tudo. Né? E tá aqui a ferramenta, né, Tiago? Dá a ferramenta mesmo prática, né? De como respirar, né? Até mesmo dentro do treinamento Autoperfeição com Hatha Yoga Online, né? Que é um treinamento fechado nosso. Tem lá uma série de ferramentas para você, respirações que fazem você desacelerar, né? Como desacelerar, né? Através da respiração. Tem técnica, né? Tem um jeito especial, né? Que o yoga deixou aí para gente, né? E que você não precisa se automedicar, né? Ou ficar sofrendo
se você pode fazer isso de uma forma até natural, né? Se não for um caso médico, a pessoa pode sim se livrar desses pensamentos e se livrar dessas emoções, né, que vêm secundariamente, né, ao pensamento, né? E falando nisso, até ia pedir para que você falasse um pouquinho disso, né, do sentimento, do pensamento virando emoção, né? Tem muita gente que não sabe fazer essa separação, né? Acha que pensamento é emoção, né? Que tudo é mente, é da mente, né? Quando a gente entende, né, esse processo, né, que existe uma tríade, né, aí, né, mente, pensamento e emoção, acho que fica mais fácil de entender como se movimenta tudo isso dentro do seu corpo, né, e como você se percebe no momento que vem essa virada, né? Assim, agora está vindo aquilo, né? O professor inteligentemente chamava de a coisa, né? Vem uma coisa aqui por dentro, daqui a pouco eu me aborreci, não me controlei, ou o meu pensamento disparou, né? Como é que você pode explicar isso, Thiago? Principalmente do pensamento virando uma emoção, né? Então, isso é uma das coisas que, né, se a gente aprende a lidar melhor com a mente, com os pensamentos, naturalmente a gente vai aprender a olhar melhor para essas emoções, né? Porque o que acontece? O que acontece a maioria das vezes, quando eu estou com a minha mente agitada, meu pensamento agitado, né, estressado, acontece alguma coisa comigo difícil, eu nem começo a pensar, eu nem começo a digerir, eu nem começo a tentar absorver, refletir, para depois poder agir. O que eu faço? Eu reajo. Eu reajo automaticamente, sem perceber. E aí, geralmente, vem o sentimento, a emoção, né? Da raiva, da violência, do ego, né? Eu tô certo, você está errado. Então, quando eu começo a perceber o que eu tô, né, recebendo de informação, seja do mundo, seja de uma pessoa, de uma situação, eu estou recebendo uma informação que me soa desagradável, né, para mim naquele momento. Como que deveria ser? Respiro fundo, tento entender por que aquela pessoa está me falando aquilo, quais são os motivos dela, qual é a visão dela, né? Vejo se aquilo tem alguma verdade para mim, né? Talvez essa pessoa tenha, sim, motivo de fazer essa crítica, essa colocação. Tento me observar, e aí respirei, e aí eu posso falar com ela, né? Eu vou agir, eu não vou reagir. Então eu posso falar com ela com calma. Olha, se for uma coisa que tem a ver, poxa, obrigado pela sua crítica, pelo seu ponto de vista. Realmente eu estou precisando refletir nisso, eu preciso mudar e tal. Ou não, desculpa, talvez você não tenha entendido o que eu falei, eu não concordo com o que você tá colocando, a gente pode conversar mais. Só que quando eu estou com a minha mente, meus pensamentos acelerados, né, descontrolado, a pessoa me diz alguma coisa, é aquele famoso, né, Felipe, que o pessoal fala muito, bateu, levou, né? Se você vier com uma pedra para cima de mim, eu vou com 10 pedras para cima de você, né? É aquela história, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Gandhi falou o quê? Olho por olho, dente por dente, todo mundo vai acabar cego, né? Porque se é olho por olho, todo mundo vai acabar cego e não vai resolver a questão. Então, você precisa aprender a controlar a mente e os pensamentos para poder lidar melhor com essas emoções e para poder se expressar melhor dentro dessas emoções. Não quer dizer que em algum momento você não vai sentir raiva, ou que em algum momento você não vai ficar triste. Isso acontece com todo mundo, vários momentos. Mas como colocar isso em palavras, como colocar isso em gesto, em ações, eu posso aprender a administrar, né? Eu não sou um animalzinho, né? A gente fala sobre isso também. O animal acuado, por mais que seja o seu cachorro de estimação, se você acuar ele e tentar agredir ele, né, por algum motivo, ele vai te morder. Ele pode te adorar, mas se você tentar, né, colocar ele contra a parede, ele vai te morder, porque o animal age assim. Se você me ataca, eu te ataco. É assim. Agora, o ser humano não precisa ser assim, né? O ser humano não precisa ser assim. Infelizmente, quando a gente não tem esse treinamento de meditação, de pensamento, de acalmar,
o que a gente vê é o que acontece muito hoje em dia, né? Essa polarização de tudo, essa raiva de tudo, essa briga, né? Acabando com amizades, acabando com famílias. Por quê? Porque as pessoas não têm um bom senso de parar, de pensar, de aceitar que outras pessoas pensem diferente de você, né? O professor tem uma frase que resume isso, Felipe, que eu adoro, estou sempre passando para as pessoas, que é assim: a verdade dos outros sempre merece meu respeito, mas nem sempre a minha adesão. Então, eu posso não concordar com você, mas eu respeito o seu ponto de vista, né? Então, até porque ponto de vista é uma coisa muito interessante, né? Quer ver um exemplo? Olha só, eu estou com essa caneca aqui na mão, né? Então, vocês estão lendo aí, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço. Não é isso que vocês estão vendo? Aí eu estou vendo desse lado de cá, ó. Eu vou dizer para você, desse lado de cá, aparece o professor e o Tiago. A caneca é do professor e do Tiago desenhado. Você vai falar para mim, não, o Tiago está doido. A caneca é entrego, confio, aceito e agradeço. O Tiago está ficando doido. Aí eu vou falar, que isso, não tem nada de entrego, confio, aceito e agradeço. A caneca é o professor e o Tiago desenhado. Aí, se eu virar a caneca, ó, aí vocês vão ver o professor e o Tiago desenhado. Tá vendo? E eu entrego, confio, aceito e agradeço. Então, o que acontece é que o ponto de vista é diferente. Então, vocês estão vendo de uma maneira e eu estou vendo de outra. Então, eu preciso entender que pessoas pensem diferente, né? Então, isso é uma das coisas que, se a gente aprende a meditar, se a gente aprende a fazer yoga, se a gente aprende a apurar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente não vai agredir tanto. E olha, eu estou falando de agressão, mas não é só agressão física, que essa eu espero que ninguém faça, mas agressão, muitas vezes, verbal, e agressão também em pensamentos. Às vezes eu não falo, mas eu penso mal da outra pessoa. E o pensamento também tem poder. Então, isso é um treinamento do yoga, você aprender a segurar o seu impulso físico, você aprender a segurar a sua língua afiada, porque muitas vezes uma coisa que eu possa dizer para uma pessoa no momento de raiva vai marcar a vida daquela pessoa para sempre, né? Então, eu seguro a minha língua e seguro meus pensamentos. Eu não falo, mas eu penso, aquele desgraçado, aquele isso, aquele aquilo, isso também é uma agressão. Agora, é fácil, Felipe, a gente sempre fala isso, né? Não é fácil. Requer um treinamento. Requer um treinamento, né? Requer, na verdade, a autorresponsabilidade, né, Tiago? As pessoas precisam se responsabilizar também, né? E tomar a frente, né, desse processo de autocuidado, né? Pode passar também por autoajuda, né? Não sei se seria o melhor ponto, mas passa também um pouco sobre isso, das pessoas, cara, falar, não, eu sou assim, eu tô assim, né? E se tem uma forma de tirar essa nuvem cinzenta que faz com que eu perca a clareza, né, nessa conexão, né, pensamento e emoção. Aí eu penso, me emociono de uma forma desordenada, e a mente contribuindo, né, só dando combustível para esse processo ficar cada vez mais acelerado dentro de você, a chance de você fazer uma besteira, né, fazer uma violência, até mesmo sem querer, aí que eu falo assim, isso aí, a pessoa é inconsciente, né, são vidas passadas, tudo bem, pode até ter tudo isso, mas no momento que eu assumo para mim, falo assim, eu estou passando por um momento onde a clareza não está muito bem definida, né? Ou eu estou passando por um momento que faz parte de mim a violência verbal e eu estou sempre, né, pressionando as pessoas, né? É um momento de virar, né? E falar, cara, não, isso aqui faz mal, porque às vezes a pessoa fica ruminando, né, Tiago? Né? Fica com a mente acelerada com pensamentos negativos, é ruim para ela mesma, porque o outro em si está lá tocando a vida, não está nem aí. Então, você levou para o lado dos relacionamentos, né, interpessoais, né? Mas isso também tem uma relação direta para o atleta, né, Thiago? Que está com a mente acelerada, perde performance.
você que é empresário, que está aí Não, com a sua os empresa. jovens também, né, que fazem vestibular, né? A gente sabe, muita gente tem bloqueio, né? Aquele deu branco, né? A pessoa Sim, estudou o ano inteiro para aquela prova. Chega ali, a mente está tão agitada, tão estressada, com tanta ansiedade, que bloqueia e ela não consegue nem fazer a prova, né? Isso acontece muito, né? sim, sim. Eu tenho uma outra coisa também, né, que a gente já falou um pouquinho aqui sobre o excesso de futuro, né? Tem estudos que falam que o que você pensa, né, por estar com uma mente acelerada, 80% das coisas não acontecem, cara. Quer dizer, você perdeu seu tempo pensando em coisas que não vão acontecer, a maioria não vai acontecer. Infelizmente ou felizmente, né? Botar a fé aí para frente e ver que essas ilusões todas que você está querendo fazer com você mesmo, né? Virar e falar, pô, não, tá na hora de dar uma freada nisso. Aí, Thiago, a próxima pergunta é o seguinte: como você orientaria uma pessoa nesse caminho, né? Possivelmente tem muita gente de desacelerar a mente, de ter controle emocional, né? Como seria esse caminho da pessoa, né, dentro do yoga, desde até pessoas que estão aqui perguntando, aí, então como é que como é que eu faço então para desacelerar os pensamentos? Tem gente dizendo aqui, você está me descrevendo, né? Porque isso realmente a pandemia dos pensamentos acelerados está aí também, né? E já está há muito tempo, né? Então, como é que você pode dar essa orientação, né, em passos assim para a pessoa possa caminhar aqui com a gente em busca da saúde plena? Então, o yoga como um todo, né, vai trazer uma série de ferramentas, uma série de exercícios que vão ajudar a gente nisso. Eu separei alguns aqui para falar para vocês. No finalzinho, a gente pode até fazer uma respiração, mas a primeira coisa de tudo, né, que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu sempre faço a primeira aula, a pessoa chegou. Porque hoje em dia, na verdade, é quase a pessoa chegar sem o estresse, sem a mente agitada, é quase uma exceção. Eu diria que 90% das pessoas que vêm procurar o yoga, a meditação, elas já vêm num processo de pensamento acelerado, de estresse, de ansiedade, né? Então, a primeira coisa que eu peço para a pessoa é vamos respirar, vamos ver como é que está a sua respiração. Porque os yogis, eles acreditam que a respiração está diretamente ligada à nossa mente. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma respiração descontrolada, curta, rápida, ansiosa, eu tenho uma mente ansiosa, descontrolada, né? Estressada. Se eu aprendo a acalmar a minha respiração, eu acalmo meus pensamentos e minha mente. Então, primeiros exercícios básicos é reensinar essas pessoas a respirar, porque muita gente desaprendeu a respirar. E a gente vai fazer esse exercício no final, tá? Me lembra, tá, Felipe? A gente Tá vai fazer bom? a respiração completa, que a gente chama do yoga. Esse é um ponto. Agora, outros pontos que o yoga vai trazer para você. A própria meditação, o que é? É uma auto-observação, né, do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, né? Como está a sua mente naquele momento, como estão seus pensamentos. Então, o exercício da meditação é observar os pensamentos, é aprender a acalmar esses pensamentos. Então, meditação, para isso, é fantástico. E isso não sou eu que estou dizendo. Se você levantar e pesquisar pensamentos acelerados ou ansiedade e meditação, você vai encontrar centenas de trabalhos científicos falando do poder da meditação para controlar o estresse, para controlar a ansiedade, para pensamento acelerado. Então, meditação é fantástico. Agora, quer ver uma coisa, Felipe, que é mais fácil ainda que a meditação? Relaxamento. O relaxamento do yoga é uma coisa milagrosa, gente. É o que a gente chama no final da aula de shavasana. E isso as pessoas ainda não entenderam o poder que isso tem. Relaxamento, hoje em dia, ele é tido como uma terapia. Existe a terapia só do relaxamento.
Então, assim, você realmente aprender a relaxar no final da aula e levar para o seu dia a dia pode fazer total diferença na sua vida. Porque o relaxamento não é dormir. O relaxamento é você aprender a desligar o seu corpo e a sua mente. Olha que interessante. Se a gente está falando que a gente está o tempo todo acelerado, né, mentalmente, que se transforma em fisicamente, se eu tenho uma ferramenta que me ensina a desligar o meu corpo e a desligar os meus pensamentos, isso vai ter um efeito fantástico. Então, aprender a relaxar também é um remédio para ansiedade, para estresse, para pensamento acelerado. A gente deveria, né, relaxar todos os dias, aprender e usar todos os dias. Né? Os mestres falam que, às vezes, minutos de relaxamento diário descansam mais o corpo e a mente do que uma noite de sono mal dormida, do que uma noite agitada. Então, se você fizer 15 minutos de relaxamento diário, você vai recuperar de uma maneira a sua energia que você não tem noção. É uma coisa assim, porque é aquela história que a gente sempre fala, né, Felipe? Quando a gente ensina uma técnica que é simples, muita gente cai no descrédito. Acha assim, mas isso é muito simples, deitar não é isso, né? A gente vai ensinar a técnica de você aprofundar nesse relaxamento. Mas o simples é que vai levar ao resultado. É o simples que vai fazer diferença na sua vida. Não é o Thiago, complicado. nem sempre na primeira vez a pessoa consegue, né? Tem que haver também uma certa perseverança, porque às vezes a técnica é simples, você vai lá, deita, começa a fazer e já entra a sua mente querendo controlar seu pensamento, acelerando teu pensamento, dizendo, isso aqui não é para mim, isso não serve para mim. É muito simples isso. Poxa, eu já durmo, já deito na cama, pô, eu nunca parei para pensar dessa forma. Então, a prática também leva a uma perfeição e a um estado, né, ao longo de um tempo, muito mais impactante para a sua mente, para o seu corpo, né? Ao ponto de você, daqui a pouco, realmente não estar sentindo certas coisas, não estar sentindo certos impulsos, né, Thiago? O que é o problema, acho que está na potência do impulso também, né? Vem um impulso que a pessoa não consegue controlar e no momento que você treinou essas percepções, diminuiu o seu sentido, né, os seus sentidos, fechando os olhos, né, diminuindo a audição, o olfato, o paladar, né, e deitou, né, a conexão com você mesmo acontece, independente se há uma acreditação ou não, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa também que eu acho interessante, Thiago, para quem dentro desse processo do caminho, né, é o estudo, né, que a gente faz, né, principalmente no Autoperfeição 4 Yoga Online, e a reflexão, né? Estudo e reflexão, né? Você estuda aquele conteúdo, né, e fala, não vou botar em prática, né, como a gente já falou, né? Minha mente vai desacelerar, não existe outro caminho, né? Quem fez, desacelera. O resultado é com 100% das pessoas. Não fez, não vai ter como atingir níveis diferentes, né? Mesmo que treinar um músculo mesmo, físico, né? Você está ali treinando, levantando peso todo dia, daqui a pouco você está pegando mais peso, o músculo está mais favorável, está mais ao seu favor, você não está com tanta dor, né, muscular. Então, o seu corpo também se adapta e busca, né, experiências e memórias cerebrais que vão te levar também a essa consciência que você já teve, né? Porque às vezes a pessoa nunca vivenciou isso, né, Thiago? Fala assim, cara, isso aqui é impossível, relaxar, eu parar, é impossível, né? E também Não, tem muita gente, né, Thiago? Que aí fica aí a minha pergunta também para você, só para a gente calcular o tempo também, para a gente chegar no nosso tempo e não deixar de falar nada. Mas fica aí, tem pessoas que têm orgulho da mente acelerada, né? Eu falo, não, eu sou acelerado e tal, assim, você é muito devagar, você não acompanha o meu ritmo, é até engraçado, né? O que você pode falar um pouquinho aí sobre essas pessoas, né, que pensam assim, né? Acho que tem muita gente que pensa assim, né? Você está andando, até o movimento corporal, às vezes você está indo a um banco e tal, andando e a pessoa está do lado. Você está devagar, anda. Porque não é só físico, né? É também a aceleração mental que ajuda o corpo a andar, né? De uma forma que vamos, sempre de um jeito
brusco consigo mesmo, né? Sem carinho consigo, né? Fala, pô, não tem que estar andando sempre rápido, sei lá. É uma, sei lá, se é a sociedade que impõe isso, né? Não, eu acho que tem um pouco isso, né? Na verdade, isso é um pouco do nosso sistema, né? É vendido para a gente que a gente tem que produzir, 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 não parar, não parar. É aquela história que a gente falou há pouco tempo, né? Foi contado para a gente que a gente dá conta de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Isso foi contado, mas não é verdade. Não é verdade nem fisiologicamente. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode pensar muito próximo. Só que aí você faz uma agenda no seu trabalho, no seu dia a dia, com 30 itens. E você quer cumprir aqueles 30 itens naquele dia. Só que não é possível você cumprir 30 coisas com qualidade. Então você começa a acelerar. Acelerar, acelerar, sai tudo mais ou menos, tudo medíocre. Quando você, muitas vezes, você não consegue dar conta, aí você se cobra. Poxa, mas eu não consegui, eu não fui profissional, eu não presto, não sei o quê. E aí as pessoas, elas vivem correndo atrás do relógio, né? E sem resolver. Se resolvesse, se fosse feliz assim, tudo bem, mas a pessoa não é feliz, porque assim, ela vai de problema em problema, não dá conta, não resolve, os problemas voltam na agenda do dia seguinte, e a pessoa continua acelerando, continua acelerando. E tem muita gente também, Felipe, que eu percebo, que leva uma vida assim, por quê? Porque não quer parar. Não quer parar por quê? Porque não quer parar para se encarar, para se olhar de frente, para se conhecer, para se melhorar. Então a pessoa não quer parar, ela não quer ficar em casa, ela não quer descansar, porque se ela se descansar, ela vai ter que lidar com a mente dela. E quando ela vai lidar com a mente dela, ela não gosta. Então eu coloco uma coisa em cima da outra para não me conhecer, para fugir de mim mesmo. As pessoas fogem de si mesmo. E a É verdade. meditação, é um encontro consigo mesmo. Olha que É. interessante. Tem isso Né? também, né, Thiago? Como é que eu estou vivendo, né? Como é que eu sou, quem eu sou, né? Que eu vim fazer aqui, né? E quando se conecta a essa energia tão essencial, né? Que é o contato divino mesmo, né? Que é a respiração, né? Você também, se eu for parar para pensar aí, você só está vivo porque você está respirando, né? E de forma, na maioria das vezes, inconsciente, né? Obrigatória, né? O teu cérebro, tanto é que se você for tentar parar de respirar, você não consegue, né? Então você E fica sabe o que sem comer acontece? muito tempo, mas sem respirar são minutos, né? Sabe o que acontece, Felipe? As pessoas, elas lotam suas agendas para isso, para fugir desse momento que elas têm que olhar para elas mesmas, né? E aí você bota uma agenda lotada, que não tem tempo para você cuidar de você mesmo, que não tem tempo para você olhar para você mesmo, cuidar da sua saúde. E aí acontece o quê? As pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. A pessoa virou uma máquina. A máquina é o quê? Alimenta, trabalha, dorme, acorda, alimenta, trabalha, dorme. É isso. Né? A vida de muita gente é essa. Trabalha 10, 12 horas por dia, chega em casa morto, janta, dorme, acorda cedo no dia seguinte, trabalha o dia inteiro, aí fica rezando para vir o fim de semana. Chega no fim de semana, a pessoa está tão cansada que ela não levanta do sofá. Ela não vai nem fazer uma caminhada, não vai nem na praia, não vai na floresta, não vai fazer nada, porque ela não aguenta. E pessoas passam anos da vida assim. A pessoa virou uma máquina, virou Thiago, é por isso que a gente cumprir tarefa. vem oferecendo, né, essa jornada saúde plena, para que você entenda o que é saúde, né? Primeiro ponto é isso, né? Entender que saúde não é só você não ter doença, né? Tem uma relação muito mais com a harmonia, a força, né? A paz, equilíbrio com as coisas que te rodeiam, do que por simplesmente não ficar doente. Porque se você chegou no teu final de semana e não consegue fazer nada, é porque você está doente, né? Você chegou no teu final de semana e está com o teu pensamento disparado que ainda tem que fazer alguma coisa, sensação que não fez tudo durante a semana, né? Sendo imposto a essas condições mentais por você mesmo, viu? Isso não é culpa do teu chefe, não é culpa de ninguém na sua casa, não. É você mesmo que precisa
refletir em torno disso, né? De falar, não, olha, eu tô necessitada de dar um tempo para mim, né? Não dá para terceirizar a culpa no outro, né? Porque, no fundo, a emoção que você sente, o pensamento que você sente, a mente acelerada que você está aí convivendo, está dentro de você, não está dentro do outro. Então, pouco importa para o outro, né? Então, a gente aconselha aqui que você se cuide, né? Consiga estabelecer e entender esse conceito que a gente quer passar nessas próximas semanas aqui de saúde plena e resolva a sua vida mesmo, né? Fala, não, agora esse ano vai ser diferente um pouquinho, né? Mas é isso, Thiago. Olha, a gente tem 8 minutos e aí até coincide a gente não combina aqui as perguntas nem nada, né, Thiago? Eu ia até pedir para você finalizar, né, com uma técnica para que as pessoas consigam controlar um pouco melhor a sua mente, né, lidar com a sua mente e com esses pensamentos acelerados. Tá, a gente vai fazer a técnica, mas é importante isso que o Felipe falou, porque muitas vezes a gente fica na desculpa, mas a sociedade impõe isso, mas o meu trabalho me impõe isso. Gente, a gente sempre tem escolha. Mas eu não tenho escolha, meu trabalho é assim. Não, você tem escolha. Você tem escolha de sair do seu trabalho, procurar outra coisa para fazer, outro trabalho, outra profissão, uma empresa que não te sugue tanto. Mas eu vou perder dinheiro. É uma escolha. Então, assim, ninguém é obrigado a nada, tem que ficar isso muito claro, porque todo mundo dá essa desculpa. Mas a vida é assim, a economia é assim, o planeta é assim. Não é assim. É assim se você deixar. Se você quiser, você muda. E pode mudar em qualquer momento da sua vida. Você pode aprender a fazer yoga, respirar e meditar em qualquer momento da sua vida e fazer melhores escolhas para a sua vida. Você não é escravo de ninguém, né? Nem de você mesmo. Então, aprenda a fazer escolhas e tenha coragem de mudar, porque muitas vezes a gente não tem coragem de mudar e vai levar uma vida inteira de sofrimento, de tristeza, porque não teve a coragem de mudar e dar um basta. Então, o professor usava essa frase: tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de mudar, tá bom? E a gente convida antes de você terminar, eu também queria contribuir com o seguinte, né? Quem não acredita que a mente pode alterar o corpo, né? Basta pensar assim: quando minha mente está muito acelerada, quando meus pensamentos eles disparam de uma forma que eu não consigo controlar, e eu sinto, né, que as minhas emoções foram ativadas, né, desencadeadas de uma forma que não é confortável sentir, né, muita emoção, muita falta de clareza, vê o que acontece com o seu corpo físico, tá? Uma pessoa botou aqui nos comentários, eu tenho dor de cabeça emocional, né? Aí já tem até esse termo na medicina, né, que é gastrite emocional, tá? E tem até em atletas, Thiago, né, com essa experiência que eu tenho em fisioterapia, que é o seguinte: o atleta está muito estressado, ele pisa num buraco e arrebenta o tendão calcâneo. Cara, para arrebentar um tendão calcâneo é esse que está aí atrás do teu pé, né, que segura o calcanhar. Ele é uma bitola, assim, de tendíneo, né, parece uma corda que dificilmente vai explodir, tá? Então, aí o cara pisa num buraco, né? O caso de atletas até famosos de seleção, né? Aquele Adriano, uma vez, pisou num buraco e arrebentou totalmente esse tendão. Então, quer dizer, o cara estava num problema emocional muito grande e alterou fisicamente, né? Tem o que eu reparei, por isso que eu estou falando agora, Thiago, te peço até licença, teve uma outra pessoa também que falou que arrebentou o tendão, a musculatura do peitoral, né? E às vezes essas alterações físicas são até desproporcionais ao esforço que você faz. Então, muitas vezes há uma lesão com esforço e não pegou peso nenhum. Pô, não pegou peso nenhum, peguei uma bolsinha na feira. O ano todo foi a feira, não estourou o músculo. Aí 2 semanas que ficou mal emocionalmente, machucou. Então, assim, essas associações são interessantes. Outra, diarreia, as pessoas estão evacuando mais de uma vez por dia, igual pato, né? A pessoa fala assim, isso aí é saúde. Não, não é saúde.
Você tem que evacuar no máximo 1 ou 2 vezes. Não pode ser muito solta, não pode ser muito fétida, não pode ser aquoso ou com aspecto de diarreia. Não quer dizer, a tua mente, né, já tem aí milhares de estudos falando da mente com o intestino, cara. Então, assim, é para você parar e para pensar que as alterações físicas também acontecem. E se estiverem acontecendo com você, um passo muito grande é testar as técnicas, né, e diminuir todos esses sintomas que estão aí em muita gente. Isso aí está demais. É isso, Thiago. Perfeito, é isso mesmo. É como a mente e os pensamentos podem causar e causam, né, doenças no corpo físico. Sim, O tempo sim. todo, né? Pessoas estão infartando, pessoas estão tendo AVC, pessoas estão tendo câncer, muito ligado ao emocional também. Então, assim, a gente precisa Thiago, cuidar. o que é interessante é o seguinte, que as energias mais sutis, né? Você vê, você liga um Wi-Fi aqui, você tem internet, transpassa a porta, né? Por uma bomba atômica sei lá, meio quilo talvez daquela química, né? Daquele composto do urânio, né? Não é um volume muito grande, né? As emoções também elas são sutis, né? Você não vê uma emoção dentro do seu corpo, né? Você não tira um raio-x ou faz uma ressonância. O cara está emocionado. Não tem como saber se o cara está emocionado ou não, porque é algo sutil. Ela transpassa você, né? Ela é capaz de produzir uma alteração na célula, né? Tu vê que os cânceres, né, estão associados também às emoções, a muitas emoções, né? Isso estudo científico já mostra, ansiedade, o medo, tudo isso contribui, né? A mente acelerada contribui também com a alteração celular, lá no mínimo, né? Então você tem uma alteração na menor unidade de vida por conta de uma energia super sutil que é a emoção, ela transpassa o teu corpo inteiro. Então, todo cuidado com ela, né, Thiago? Aí, um monte de gente botando aí, ansiedade me provoca dor de barriga, me deixa aceso e o estômago fica também doído. É isso aí, gente. É isso aí. A gente tá até para combinar um dia de falar mais sobre alimentação também, qual é a ligação da alimentação. A aluna perguntou aqui, a gente pretende sim marcar uma live mais sobre alimentação. Mas eu queria terminar fazendo rapidamente a técnica que eu prometi, tá? E se eu não respondi todas as perguntas, desculpa, tá? Então, eu vou pedir só para você se posicionar na cadeira, fecha os olhos um pouquinho, e a gente vai colocar a mão na barriga, no abdômen, e quando eu inspiro, esse abdômen ele vai um pouquinho para fora. Você estende um pouquinho o abdômen, a barriga para fora, e o ar entra ali. Você inspira pelo nariz, mas você preenche lá embaixo. E solta. Quando você solta o ar pelo nariz, o abdômen relaxa. Quando você inspira, o abdômen vai um pouquinho para fora. Essa é a parte da respiração baixa que a gente chama, abdominal. Agora você pode colocar as mãos embaixo do seu peito, na costela. Bota a mão nas suas costelas. Quando você inspira, o abdômen vai um pouquinho para fora e as costelas vão se abrindo. Você percebe as suas mãos se afastando. Quando você solta, as costelas se aproximam e o abdômen relaxa. Inspira, abdômen para fora, costela vai se abrindo. Sinta seu pulmão expandindo em toda a sua capacidade. Solta. E a terceira e última, aqui em cima, ó, já no peitoral, perto do pescoço. Inspira, abdômen para fora, costela abre e o peito vai abrindo, levantando. Solta, relaxa o peitoral, relaxa a costela, relaxa o abdômen. Mais uma vez, inspira, abdômen, costelas, peitoral.
Solta. Agora coloca as mãos em cima da coxa, apoiada na perna, e faça mais 3 vezes. Bem devagar. Inspira, abdômen, costelas, peito. Solta. Tente alongar o máximo essa inspiração. Inspira devagarinho. Solta bem devagar. Mais uma vez. Inspira. Solta. Muito bom, gente. Muito bom. A gente está com o tempo apertado aqui, mas essa é uma técnica que você pode usar vários momentos do seu dia. Você percebeu que a sua mente está ficando agitada, que seus pensamentos estão acelerando. Para, faz essa respiração profunda, respiração completa, 4, 5 vezes. Você está ficando ansioso, está ficando estressado. Para, faz essa respiração 4, 5 vezes. Você vai ter uma reunião, você vai ter uma conversa na sua casa, que é uma conversa que você sabe que é difícil. Faz antes um pouquinho da respiração. Gente, percebe que quando a gente faz, nossos pensamentos desaceleram, a nossa mente fica mais tranquila? É nítido. Vocês devem ter sentido isso. Bota aí quem sentiu, bota um joinha, ou bota um sim aí. Eu senti. Porque é isso. A respiração está ligada aos pensamentos. A respiração está ligada à mente. Se eu aprendo a controlar a minha mente, se eu aprendo a controlar a minha respiração, eu aprendo a controlar os meus pensamentos, aprendo a controlar a minha mente, aprendo a controlar as minhas emoções. Então, vamos começar com a respiração. Respiração completa. O tempo todo. Na verdade, se a gente conseguir, o ideal é que a gente aprenda a fazer essa respiração o dia inteiro, para você poder ter esse estado de mente tranquila, para você poder acalmar os seus pensamentos. Então, vai exercitando. Começa uma vez por dia, quando você puder, passa 2 vezes. Quando você puder, sempre que lembrar, eu estou esperando alguma coisa acontecer, né? Estou esperando que vai acontecer alguma coisa. Fico ali respirando, pode ser de olho aberto também, tá? A gente fez de olho fechado porque a gente quer concentrar mais. Mas você está conversando com alguém, a pessoa está falando, e você está ali, respirando completo. Respirando completo. Tá? Então, essa é uma técnica, de novo, simples, mas é uma das mais profundas do yoga. Se você realmente aplicar isso na sua vida, eu tenho certeza que vai te ajudar a controlar a sua mente, seus pensamentos, a ansiedade. Sentiu que está ficando ansioso? Vou respirar profundo. Vou respirar profundo. Vou ficar aqui respirando profundo até essa ansiedade passar. E aí você, só que tem que ser no início. Aí você não vai deixar a ansiedade se instalar. Quando ela aparecer para você, você respira profundo, e ela não vai te controlar mais. Agora, como tudo no yoga, é prática, requer prática, tá? Queria agradecer muito a todo mundo que ficou até o final. Hoje a gente passou de 1 hora. Agradecer o Felipe aí, as perguntas, os comentários. É isso, gente. Muito obrigado. Namastê. Uma boa noite para vocês. Namastê. Vamos ser felizes. Acorda amanhã. Vamos ser felizes. Namastê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.